Boa noite a todos, obrigada pelo convite, né? Ainda bem que não sou juiz, não preciso decidir nada para ninguém. Que sorte. Eu queria começar falando, né, usando até a homenagem que foi feita, que há pessoas que integram, que possibilitam a constituição de uma família, que dão suporte a outras pessoas para desenvolver, para evoluir, e que, enquanto família, não desenvolve só os filhos, desenvolve a cada um que lhe pertence. Então, uma bonita homenagem a gente começar falando de uma construção, porque o filme fala justamente de uma desconstrução. É um filme belíssimo, ganhador de Oscars, feito em 1979, mas que continua tão atual, né? A temática que é a dor da separação, a dor da perda. Antes de falar especificamente sobre as questões da criança, eu queria pontuar algumas questões do filme que eu penso que são relevantes para nós podermos, inclusive, pensar em relação às crianças. Uma delas é a dificuldade que inicialmente se apresenta. O filme começa com a fala de uma mãe numa dor de estar despedindo do seu filho. A gente pode, ao longo do filme, ir observando que aquela escolha tão dolorosa daquela mulher de se separar é por não, inicialmente, sentir-se vista, sentir-se considerada e sentir-se como uma pessoa única. Nós podemos pensar que nas relações, normalmente, é muito difícil mesmo que nós possamos ver o outro como o outro independente e individual, com sonhos, com anseios, com desejos, que são compartilhados com alguém, mas não são sonhos daquele outro alguém. Então, o filme começa apresentando a dificuldade de estar junto, de compartilhar e ser separado. Ser separado aqui, individual. Uma outra, em função disso, nós temos que pensar que se um casal que ali vive não consegue se ver independentes, com necessidades, anseios, desejos, etc., independentes, também vai ser muito difícil ver aquelas crianças que ali convivem também como pessoas separadas e independentes, com necessidades específicas que nem sempre pode ser compartilhada com aquela família. Eu penso que esse ponto é muito importante nós pensarmos na relação familiar e na dor que é para todos os membros de uma família a separação. Teve alguém na entrevista que disse: se o casal não vive bem, em brigas, é melhor separar. De fato, mas mesmo que um casal viva muito mal e como casal, como homem e mulher, não conseguem mais se constituírem como casal, isso também é muito doloroso para aquela dupla que se separa, porque não se separa só um homem e uma mulher, ali não acaba simplesmente uma relação, mas acaba todo um investimento de sonhos, de desejos que foram imaginados, que foram criados quando aquele casal se une. Então, é impossível a gente dizer que uma separação, por pior que esteja a relação, seja algo tranquilo. Ela jamais vai ser tranquila, porque são sonhos que são desfeitos e que não é possível realizar. E uma outra consideração importante que eu acho que nós podemos dizer do filme é a dor da Joana. Enquanto eu, mãe, fui assistindo, eu pensei: nossa, como é que deu conta de separar? E alguém fala: que coragem separar daquele filho. Eu diria que ela tem ali muita dor e muita culpa, porque ela não se vê capaz e em condição de ser mãe. E ela não se vê capaz de ser mãe porque ela não se vê capaz de ser uma pessoa. Ela ainda não sabe dela como pessoa individual, aquilo que ela dá conta, o que ela pode ser, o que ela pode construir, o que ela pode sonhar para poder ser mãe. Então, junto da dor de ir embora, fica a culpa por não ter dado conta de estabelecer ali uma relação com aquela criança. E ao longo do filme, e até no final do filme, quando o outro advogado
vai questionando que ela não tem relações permanentes, duradouras, me fez pensar que talvez a gente pudesse levantar como uma ideia as experiências que ela pode ter vivido como filha, depois como uma moça e que vai estabelecer novas relações. Nós nunca podemos esquecer que nós vamos para a vida adulta com toda a carga emocional das experiências infantis, agradáveis ou não. Então, a maneira como nós estabelecemos as nossas relações adultas, elas são muito influenciadas pela maneira como nós vivemos as nossas experiências infantis e conseguimos elaborá-las ou não. Porque, não estou dizendo isso que é algo que nós facilmente lidamos, mas é impossível nós sermos mãe ou pai sem ter o reflexo da experiência que nós vivemos. Por mais que a gente possa dizer, eu vou fazer completamente diferente, e às vezes até a gente consegue fazer muitas coisas diferentes, mas nós temos aquela relação primeira como base, como estrutura. Então, diante disso, a mesma coisa o Ted. Quando ele se vê abandonado, a dor de ter sido abandonado, a dor de não ser mais escolhido, a dor de pensar o que é que eu não fui suficientemente bom para esta mulher para continuar me amando e me querendo. Então, a dor que ele apresenta e ele fica incrédulo, que é impossível, porque ali ela não vai simplesmente embora, ela tira o chão do pai também, sobre a imagem que ele tem dele mesmo, e ele precisa reavaliar e refazer a história dele. Só que ele tem um menininho que também foi abandonado, que também se sente culpado e responsável por todo aquele acontecimento da desorganização e da desestruturação da família dele. Então, é linda a construção da relação ao longo do filme, da relação daquele pai com aquela criança, eles se descobrindo mutuamente e construindo uma relação. No final do filme, fazendo já um aporte, a mãe se sente mais uma vez, né, com muito medo e sentindo-se muito culpada de novamente atrapalhar e dificultar a vida do Billy, quando ela abre a mão de fazer a separação da forma como estava sendo proposto ali. De que o Billy, então, mais uma vez, ficaria sem a estabilidade de um lar, de um lugar conhecido. Eu queria fazer essas considerações porque eu acho que nos ajuda a pensar um pouco em cada um de nós e na relação, então, com a criança. Mas pensando um pouquinho especificamente agora sobre as crianças, nós precisamos pensar que duas pessoas, quando se unem para ter filhos, elas se unem em um projeto criativo. Então, precisa de dois para formar um. Isso, em psicanálise, a gente chama de criatividade. Então, o fato de ter um filho é o coroamento da criatividade naquele casal. Essa configuração que nós temos um pai, uma mãe e uma filha, a gente chama isso dentro da psicanálise de uma configuração triangular. Todo mundo escuta falar, é do complexo de Édipo, é mais ou menos isso mesmo. Porque esta configuração triangular é que estrutura e forma o psiquismo nosso, de todos nós. Nós precisamos de dois para ser um. Nós precisamos ser igual para depois ser diferente. E é essa a base da formação do nosso psiquismo. Desta forma, quando um casal cuida de um bebê, ele não cuida só das necessidades físicas, ele atende às necessidades físicas e psíquicas ao longo de um tempo. E esse desenvolvimento só pode ser dado de uma forma contínua e adequada, onde o bebê ou a criança se sente segura e confiante. Então, é fundamental para a nossa estruturação como pessoas ter uma referência e ter uma relação confiável, ter pessoas que eu acredito que estarão comigo e darão conta de todos os nossos afetos, inicialmente de todos os nossos afetos e situações. Uma vez estabelecido isso ao longo do
tempo, porque é uma construção grande, né, o crescimento de um filho, esse sentimento de segurança, ele vai ficar conservado na criança. E esse sentimento de segurança é que vai possibilitar a criança, uma vez quando adquirido esse sentimento, a suportar, ou dar conta, ou elaborar as adversidades da vida, inclusive a separação dos pais, que inicialmente pode ser uma turbulência e mas se aquele sentimento for estabelecido, isso será suporte para poder transportar um pouco uma situação tão dolorosa. Com isso eu estou querendo dizer que o amor dos pais é necessário sim para os filhos, mas não é só o amor dos pais, é necessário um convívio vivo com esses pais. E eu estou chamando de convívio vivo o atendimento. Então, no atendimento da criança, nas necessidades dela. Então, é muito curioso e interessante como o Ted não sabe do filho dele. E eles vão ao supermercado e o pequenininho que vai dizer qual a marca de sabão que ele tem que usar, porque a mãe usava aquele sabão então é bom, aquele é confiável. Então, essa convivência, esse dia a dia, não é dia a dia 24 horas, não é isso que eu estou dizendo. A gente pode trabalhar, a gente pode ter vida, a gente pode se realizar, mas é a convivência contínua que vai possibilitar esse desenvolvimento da segurança. Uma vez isso estabelecido dentro da criança, a base do amor confiável, então ela de fato consegue transportar em várias outras situações. Mas do outro lado, a gente pode pensar assim, que a criança pensaria, como é que fica como que impensável a criança pensar, a pessoa que eu mais confio, ela não está mais comigo, eu estou sendo frustrado pela pessoa que eu confio, que é o que acontece quando a mãe vai embora e o Billy desacredita que ela foi embora, que ela não vai voltar mais. É impossível ele pensar que aquela pessoa que construiu ao longo do tempo uma relação com ele, de repente o abandonou. Então ele só vai se dar conta do que tinha acontecido no momento doloroso em que o pai vai ler uma carta, onde eles ficam os dois na expectativa de que ela vai voltar e que ali ela vai contar, e ela mostra justamente o contrário, e o Billy nem quer mais ouvir, porque fica intolerável a ideia de que ela não mais vai voltar. Quando vou seguir aqui a minha cola. Com o abalo desse sentimento da segurança, o Billy questiona ao pai dele por que a mãe vai embora. E quando um dos pais vão embora, normalmente a criança faz uma interpretação errônea que ela deve ser responsável por aquele acontecimento. Eu entendo que isso muitas vezes acontece porque a criança vai se responsabilizar, se culpar pela separação. Porque se ela se responsabilizar e ela então entender que ela foi má, há uma esperança de que se ela for boa, a pessoa vai voltar ou o outro não vai embora. E o Billy faz muito bem isso numa cena onde ele começa a desafiar o pai na hora do jantar. Ele não quer jantar, ele fala que não gosta daquela comida, e o pai vai todo considerando que ele gosta, que eles já comeram, e o Billy reforça que não vai comer, e ele desafia a autoridade do pai indo tomar o sorvete, mesmo o pai dizendo que ele não poderia tomar o sorvete. Aí acontece do pai pegar o Billy, levar para o quarto, jogar na cama, o Billy fala que odeia o pai fala que odeia ele também, e aí ele sai. Quando o pai se refaz, ele volta, e eles têm uma belíssima conversa, onde o Billy questiona o pai se ele também vai embora porque ele é mau. Então o Billy faz toda uma cena, né? Uma cena emocional, para poder entender a responsabilidade e para poder justificar por que a mãe dele foi embora. E aí o pai, então, de uma maneira bonita, porque ele vai construindo ao longo do filme essa forma de ser pai, ele considera Billy que ele não é mau, que os pais têm motivos de adultos que podem levar a uma separação, e nesse momento o Ted então se responsabiliza
também pela separação e pode então refazer uma relação com o Billy. Nesse sentido, vai se estabelecendo uma confiança na relação e o sentimento de segurança do Billy em relação ao pai também vai se estabelecendo. Não que antes não houvesse, mas nesse momento, a partir dos dois juntos, isso fica mais evidente que os dois precisam se responsabilizar. Tem uma outra cena do filme que o pai, o Ted, acha uma foto da mãe, né, da Joana, na gaveta do Billy, quando o Billy já estava dormindo. Ele havia anteriormente recolhido todas as fotos, né, da casa, e ele acha uma foto dentro da gaveta, ele tira a foto e põe no armário do Billy novamente. Essa cena, eu acho que nos faz pensar como é doloroso para a criança ela continuar gostando de quem foi e o medo de quem ficou ficar tão enraivecido, tão magoado, se sentir traído e também não querer mais ele como criança. Por isso o Billy esconde aquela foto e de uma maneira bonita o Ted entende e coloca a foto ali. Porque normalmente a criança fica na dúvida se ela pode continuar gostando de quem foi embora. Ou se a guarda acontece, a mãe vai buscar ou o pai vai buscar, a criança não pode contar o que viveu, não pode falar que gosta de quem, a saudade que está do outro, como se isso fosse ser uma traição. E aí o outro também fosse embora, porque ela continua tentando entender por que o outro pode ir embora, sendo que ela está ali e gosta tanto. Um outro fato que acontece no filme, que eu acho que é fundamental que aconteça, e que o Ted vai construindo ao longo do filme, é a manutenção do casal parental. Apesar da Joana ir embora, se vocês tiverem prestado atenção, em nenhum momento o Ted fala contra a mãe do Billy. O tempo inteiro ele preserva a figura da mãe. Este fato é fundamental na construção, na continuidade da relação do Billy, na construção psíquica do Billy. Porque ele pode, então, ter o aval do pai de que aquela mãe continue existindo como mãe dele. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa já adulta, que os pais separados há anos, e que foi sempre uma confusão enorme na vida da família toda por conta da separação desses pais. E essa pessoa já adulta teve um sonho muito interessante, que a pessoa disse assim: não estou entendendo por que eu tive um sonho onde meu pai e minha mãe, na idade que tem hoje, idosos, estavam casados, eles estão separados, e a minha mãe estava grávida e eles iam ter um filho. Eu não estou entendendo por como assim. E conversando, nós fomos pensando que talvez não era o pai real e a mãe real que estavam ali numa relação produtiva, mas esse casal que tinha dentro dela, pai e mãe, que continuavam criativos, que continuavam produzindo esperança, para que aquela pessoa, então, adulta, de pais separados, pôde manter dentro dela viva a possibilidade de outras relações e de outras uniões possíveis. E isso se dá em função, então, desse estabelecimento do casal parental, que não pode ser desfeito psiquicamente. Então, aí a gente tem um problema gravíssimo nas separações. Eu imagino que vocês devem viver isso, quando um pai ou uma mãe vai desqualificar o outro, como acontece, inclusive no filme, para a criança. E aí a criança, então, ela fica, além de separada de fato, ela fica abandonada, porque ela não tem com quem estabelecer uma relação amorosa em função daquilo que se é criado por causa daquilo que o outro disse. Então, isso apresenta de uma forma muito bonita, por todo o tempo, o Ted mantém essa figura da mãe. E no final, quando a Joana encerrando, ela abre mão da guarda, né, porque ela observa que o Billy e o Ted criaram uma relação,
estabeleceram uma relação importante e que o Billy tinha uma casa, e ela fala, eu devia também ter pintado a lua como na casa dele, e ela se dá conta que para ela não tinha mais sentido separá-los, e aí entra as questões dela de culpa que a gente não vai falar aqui. Então eu suponho, e vi aqui a estatística que tem em cima das mesas, né, que hoje em dia tem sido a questão da guarda compartilhada, que não tem a ver de entrar aí de uma casa e para outra, não. Tem a ver, do que eu entendo, e que ambos se responsabilizam efetivamente pela vida da criança. Eu me lembro de um casal que se separou numa situação muito tumultuada, e que eu sempre os admirei, né? São conhecidos, porque eles nunca separaram das crianças. Sempre que alguém tinha algum problema, se a mãe falasse, fulaninho está assim, o pai, que já era separado, dizia, vai para o hospital que eu estou esperando lá. Ele sempre chegava primeiro do que a mãe com a criança. Em todas as situações da vida desses meninos, que hoje são rapazes, ele sempre acompanhou e ela sempre acompanhou todas as situações. Então, esta comunicação entre o casal não pode ser interrompida, apesar das mágoas, apesar das frustrações e de todas as dores que o casal pode ter da relação homem-mulher, mas não pode de forma nenhuma interferir na relação da criança, porque a criança precisa do sentimento de estabilidade e de segurança que é formado ao convívio, mesmo em casas separadas. Obrigada.